E aí, pessoal, estamos aí. E nesta aula estaremos o quê? Conhecendo um pouco sobre os formatos. Os formatos de imagem. Hoje em dia, no mundo da fotografia, principalmente com o Lightroom, sempre tem aquela guerra com os fotógrafos também. Qual formato escolher, qual formato eu usar. Onde que a gente vai conhecer um tipo de imagem. Quais são os tipos? Então eu listei aqui os principais e do outro lado eu criei uma repercussão, abri aí entre parênteses, uma repercussão aí que ocorre bastante entre fotógrafos, que você também vai entrar numa guerra aí assim que começar a conhecer esse mundo da fotografia, dos elementos. O primeiro que iremos abordar é qual? O JPEG. O JPEG ou JPG, ele é formado de uma sigla o quê? Joint Photograph Expert Group. Grupo de fotografia esperto, mais ou menos assim a tradução no bruto, sem aquela quem ser um Google Tradutor. Então, o JPEG ele o quê? Possibilita um formato de compreensão de imagem que consiste o quê? Na eliminação de dados redundantes nos arquivos, no caso de imagens. É possível que uma compreensão de forma que a retirada de informação não prejudique a qualidade, que é o motivo que do JPEG. Então ele é o que? É um formato de imagens com alta qualidade, porém comprimido. Ele perde qualidade, um pouco de qualidade, sim, mas é bastante pequena, muito pequena. Assim, em outras coisas, o que? O JPEG é capaz de trabalhar com quase 16,8 milhões de cores, ou formato 24 bits, que é uma característica aí muito interessante que muitos fotógrafos trabalham, ok? GIF. O GIF é um formato que popular da internet, que é o que? É uma imagem em movimento, que é uma imagem que passou a ter capacidade de suportar animações. Em outras palavras, o GIF é mais exibido em quê? Em celulares, web, em páginas web você encontra muito esses tipos de arquivo. E é muito animado, muito interessante esse tipo de material. E o diferencial do GIF que ele é capaz de permitir um efeito conhecido como fundo transparente. Então você pode fazer o quê? Um objeto dançante, uma animação com o fundo transparente. Então se você jogar essa imagem, por exemplo, num vídeo, você consegue ela transparente. Ter essa imagem. O próximo é o que? O PNG. O PNG, tipo, é um dos padrões mais recentes. Que, olha só, ele surgiu o quê? Em 96. Então ele é bastante recente em comparação ao JPEG, que é o quê? Velhinho de idade e com mais experiência. O PNG, ele o quê? Ele capta as mesmas características do GIF. Porém ele não é animado. Então ele consegue ter um fundo transparente e compreensão sem perda de qualidade, com o mesmo salvamento de arquivo. E aí ele tem o que? O diferencial. Ele suporta milhões de cores, não apenas 256 bits. 256 milhões, podemos dizer. Então a qualidade do PNG é bem mais superior do que o JPEG. Porém, o tamanho também aumenta em comparação ao JPEG. O próximo que temos que abordar é o formato bitmap. O bitmap é um dos formatos de imagem mais antigo e também um dos mais simples. Ele é utilizado o quê? Com o Microsoft Windows. No entanto, neste padrão costuma ser muitos grandes os arquivos, já que não utilizam compressão, igual o PNG. O PNG ele contém uma compressão, porém é pouca. É uma compressão bem razoável, sempre para deixar aquela imagem mais pequena. Então, ele é o que? É um arquivo muito
interessante. Porém, não suporta o fundo transparente, que é o quê? Descarta algumas opções que a gente tem. O de baixo é o quê? O formato TIFF, que é um formato que é muito utilizado em aplicações profissionais. Por exemplo, você pode ver aqui, em algumas aplicações, você pode ir lá na pasta do aplicativo mesmo, colocar lá .tif, ou só TIFF. Você vai encontrar várias imagens. Por quê? O TIFF oferece grande quantidade de cores e excelente qualidade de imagem, o que aumenta consideravelmente o tamanho de seus arquivos, embora seja possivelmente amenizar esse aspecto com compreensão sem perda de informação. Então, outro detalhe que a gente pode abordar também no TIFF é o uso de camadas. Isso pode ser o quê? Em versões diferenciadas da imagem. Você pode estar criando essa opção. Lembrando que o arquivo TIFF ele suporta o fundo transparente. Agora chegou o quê? O nosso formato que é o mais massa aí que a gente encontra, que é o formato RAW. Traduzindo para o nosso português, é ao mesmo que cru. Mas aí, muitos fotógrafos, muita gente que trabalha aí com visual, audiovisual, a gente fala o quê? Um arquivo RAW é um arquivo bruto, sem compreensão. Você encontra esses arquivos RAW principalmente em câmeras fotográficas digitais, da linha Canon, Nikon, você encontra, na linha Sony, você também encontra. E agora que o pouco tempo aí, a gente encontra arquivos RAW em arquivos de vídeo. Então, mas esse arquivo é o quê? Um arquivo extremamente pesado. Um arquivo de um vídeo de 2 minutos pode pesar o quê? 5, 6 GB, diferente de um arquivo MP4. A gente não vai entrar em formatos de vídeo, ok? E aí, esse arquivo de formato RAW é um arquivo que é um nome bruto. Porém, o que? O arquivo formato RAW ele admite várias extensões. Isso pode o quê? Varia de fabricante de câmera a câmera. Por exemplo, a Canon tem câmeras que trabalham com o .CR2. Tem outros formatos que trabalham com DNG. E aí vai depender do fabricante da máquina em si. O formato CVG, que é o Scale Vector Gráfico. Vetor de escala. É o mesmo que um vetor lá dentro do Illustrator, do Photoshop. Porém, a gente consegue criar imagens em formato SVG. Ok? E por último, por os dois últimos, o que é o formato WebP? Ok? Que também pega muito nesse tipos de imagem que pode surgir ao longo do nosso dia. O formato WebP ele é um formato de imagem apresentado pelo Google, que a proposta é o quê? Permitir a geração de arquivos com tamanho reduzido e, ao mesmo tempo, boa qualidade. Por isso, o padrão de esquema de compreensão deles faz com que a perda de qualidade seja a menor possível aos olhos humanos. Então, o que? Ele consegue o que? Esse método é capaz de gerar arquivos de quase 40% menores que imagens JPEG. Então, o que? O problema que está tendo hoje em dia é o que? É que o JPEG é um formato tão difundido que será uma tarefa difícil substituir pelo WebP. Mas ainda você encontra aí na internet formatos WebP. E por último, a sigla, o formato EXIF, que é um formato de imagem, que não é um formato de imagem, e sim uma espécie de tabela de dados com informações sobre arquivos JPEG e TIFF. Resumindo, em outras palavras, é um formato de metadados. É um metadados sobre imagens. Então, essa aula nós ficamos por aqui. Na próxima aula a gente vai abordar o quê? A conhecida guerra JPEG versus RAW. Então, até a próxima aula.